Se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse? E se eu te disser que você tem um superpoder e não está sabendo como utilizar? E vou falar exatamente sobre qual é esse superpoder hoje nesse vídeo. Então fique aqui comigo. Se você não é inscrita no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque trago vídeos semanais para este canal, tá certo? E também não deixe de curtir e compartilhar se faz algum sentido para você, tá bom? Desde já, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre o poder No final do vídeo, eu vou deixar aqui escancarado qual será esse poder. Então, fica comigo até o final do vídeo, tá certo? Nós, como mães, costumamos trazer em inúmeras circunstâncias alguns desafios que a gente passa, né? E aí a gente fala, nossa, meu filho é assim assado, meu filho faz isso e isso. E aí, muitas vezes, de forma pejorativa. Ah, porque a fase dos status de desenvolvimentos, vamos lá, um pouquinho antes da fase dos status de desenvolvimento, depois do nascimento, tem as fases da gestação. E aí a gente já fala, né? Nossa, eu não aguento isso é muito ruim. Obviamente que nós passamos por situações que a gente não gosta de passar. E aí a gente fala, porque é péssima a gestação, eu não gosto de passar por isso. Eu passo por privação de sono, porque bebê mexe, eu sinto azia, eu sinto isso. E é muito comum. Aqui eu não estou dizendo que é para invalidar aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente passa. É natural. Obviamente, para umas pessoas a experiência é mais intensa do que para outras, tanto para o lado positivo, tanto como para o lado negativo. E a minha experiência não anula a sua. Não é porque nós um dia ficamos grávidos, não é porque nós temos filhos, não é porque nossos filhos são atípicos, não é porque nós empreendemos, que nós temos as mesmas vivências e temos a mesma forma de enxergar, sentimos da mesma maneira. Cada ser humano é único e a gente precisa respeitar isso, obviamente. Então, quando se traz isso, o que é que eu observo? Que às vezes a gente não se atenta para as outras situações que muitas vezes nos traz bônus. A gente sabe que a gente lida com aquelas mulheres, né? Mães bem chatas, que para mim é muito inconveniente, que fica o tempo todo exaltando os seus filhos, como se eles tivessem algo extremamente assim, sei lá, extremamente diferente, como se só existisse bônus nesse filho, como se só existisse lados positivos. Eu fico um tanto que incomodada, porém, cada um tem a forma de externalizar as suas emoções, as suas vivências, e também tá tudo bem. Eu não tô aqui para mudar e dizer que ela deve ser diferente ou que ela deve agir de diferente. Cada um age conforme lhe convém e tá tudo certo. Então, apesar disso me incomodar muito, isso é uma verdade, isso me incomoda muito, quando existe aquelas mães, por outro lado, né, completamente oposto, no qual só foca nos defeitos, nos erros, nas imaturidades, porque às vezes é imaturidade. E, sejamos honestas, somos imaturas também em alguns aspectos da nossa vida. Ai daquele que disser que sabe tudo, né? Porque a gente não sabe tudo. Ainda que a gente seja muito velhinho, a gente tenha vivido muitas experiências, a gente não sabe tudo. A gente vai partir desse plano para outro sem saber tudo, ainda que a gente saiba muita coisa. E isso não é demérito. E voltando, né, para a questão das mães focarem nesses quesitos, eu fico tão triste. E aí não é só em relação a filhos, mas como esse canal eu falo sobre filhos,
quando eu vejo aquele grupinho de pessoas ali tacando pau nos filhos. Por quê, gente? Primeiro, tudo que a gente dá atenção cresce. Se você tem uma demanda em relação ao seu filho, cuidado com o que você fala. Por exemplo, o seu filho, ele não gosta de fazer atividades escolares. Ah, porque meu filho é preguiçoso, porque meu filho é burro. Cuidado. Ah, porque meu filho não lava os pratos, porque ele não é proativo, porque ele não faz nada, porque ele vê as coisas para fazer e não faz. Porque, lembra que eu falei lá sobre a questão dos certos desenvolvimentos? Pronto. Assim como tem aquelas mães que ficam, ai, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho voa, meu filho salta, titubeia, meu filho andou com 6 meses, meu filho, sabe? Tem aquelas mães que às vezes me dá um pouquinho de irritação ao ficar ouvindo aquela coisa, mas é natural, acontece, as pessoas são diferentes e tá tudo bem, e eu preciso entender que é normal e que acontece. E tem aquelas mães que de forma bem, e às vezes sem perceber, o que eu observo muito é que elas não fazem por mal, é sem perceber, não é que elas têm a intenção de definir os seus filhos naquilo, mas ainda que de forma inconsciente, elas acabam escrevendo a jornada dos filhos, porque os filhos ouvem, absorvem, assimilam aquilo e faz com que aquilo seja realidade. Porque pense bem, a pessoa que você tem como maior referência, sempre dizendo coisas desagradáveis a seu respeito, sendo pessoas cruéis, sendo pessoas que não entendem você, que tá sempre exigindo mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque não tá bom, porque não tá certo, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Vamos com calma, porque nesse vídeo eu também quero falar exatamente sobre o equilíbrio. Não tô dizendo que não é para você cobrar do seu filho, não é para orientar, que é para deixar ele fazer o que ele quiser. Sabe por quê? Vez ou outra eu trago sobre essas questões de a gente ter um equilíbrio e não ser nem 8 e nem 80, porque dentro desses números existe uma variável muito grande, porque em alguns aspectos da minha vida eu fazia justamente isso. Ah, não é pra fazer isso, então eu vou fazer isso. Ia ia direto pro oposto daquela situação. Ah, não é pra fazer assim não, então eu vou fazer assado. Então eu sei que isso é uma realidade, porque às vezes a gente não quer aceitar que a gente pode melhorar. Então a gente fica tão chateado quando alguém vem dizer que a gente pode aprimorar algo, que a gente quer fazer o completo oposto, como se só existissem 2 opções no universo. E a gente sabe que o mundo ele é feito com um mar de possibilidades. Então, que você tenha consciência que você vai melhorar aos poucos, que você também não precisa ser 100%. Não é porque você age dessa forma que você quer melhorar, que amanhã você já vai ser 100%. É também muito quando eu aprendi lá há muitos anos atrás em relação aos gritos, né? Que aí eu tentava não gritar, só que eu tava tão acostumada a gritar, a falar alto, a chamar muito, a brigar muito, que foi um processo desfazer isso, né? Foi um processo que eu iniciei há mais ou menos uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, né? Minha filha vai fazer 8, então foi logo depois que ela nasceu, um pouquinho tempo depois que eu comecei a estudar e a entender a real importância disso para o desenvolvimento dos meus filhos. E assim também eu consegui crescer muito como pessoa, e hoje eu levo uma jornada muito mais leve e tranquila em alguns aspectos, porque existem trabalhos, eu estava até conversando com uma colega, uma amiga, na verdade uma amiga muito querida, sobre o quão às vezes é desgastante a gente precisar ensinar. Por exemplo, meu filho mais novo, que é autista, ele tem algumas dificuldades e que eu preciso incluir. Na verdade, eu incluo ele nas atividades para ele criar autonomia. Só que é muito desafiador, porque isso faz com que uma atividade que era para ser rápido se torne muito mais devagar, que eu gaste muito mais energia. E é natural que a gente, na correria do dia a dia, queira adiantar os processos. Como a gente já tem a prática, já tem as habilidades, a gente já faz isso com muito mais rapidez e às vezes tirando eles daquela rotina, e eles vão crescendo sem criar essas habilidades de
segurar uma jarra, de pegar um ingrediente, de ter que limpar um cômodo da casa, de fazer as atividades próprias, porque a gente está tão ansiosa com as demandas do dia que a gente quer fazer as coisas para ser o mais rápida possível, para aquela coisa assim atropelando a gente, a nossa vida realmente, e às vezes a gente não se dá essas oportunidades de fazer algo mais demorado, fazer algo mais trabalhoso, porque a gente quer adiantar nosso lado, a gente só quer entregar o resultado e a gente já sabe fazer isso, então fica mais fácil. Só que aí amanhã depois fica muito suscetível a gente ficar reclamando, porque nosso filho não sabe fazer as coisas, mas só que a rotina engoliu a gente e a gente não conseguiu ter o tempo de dedicação para ensinar essas atividades, principalmente a gente que tem uma cultura muito dos homens não desempenharem esses papéis, né? A gente deixa mais essas demandas para as meninas. E que isso também não deve acontecer. Então, como eu não quero que meu filho ele seja uma pessoa inútil, eu preciso que ele seja um ser humano funcional. Porque quando ele casar, a esposa dele não. Porque se ele não quiser casar, ele não é obrigado a casar. Mas para que ele tenha, para que ele saiba, para que ele não dependa de uma pessoa para fazer essas atividades e que ele não case apenas com esse intuito, com essa intenção de achar que é uma empregada para ele. Eu não sei fazer, então eu preciso me casar para ter uma pessoa que faça para mim. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, voltando para a questão do cuidado que a gente tem com as palavras, com o dizer, com aquilo que a gente define nosso filho. É importante a gente se atentar o quanto isso é poderoso e vai cultivando dentro dos corações dos nossos filhos. Por isso que eu digo a vocês, sempre digam palavras positivas para os seus filhos. Diga o quanto eles são importantes, o quanto eles são valiosos, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são sábios, dedicados, esforçados. Quando eu tô com muita dificuldade de falar alguma palavra porque na minha mente não faz sentido, porque eles estão fazendo totalmente o contrário, eu uso essa palavra. Você é muito esforçado, obrigado por você dar o seu melhor. E lembrando, gente, que não é pra gente se contentar com aquelas coisas medíocres. Eles fazem as coisas de qualquer jeito e a gente tá bom, esse é o seu melhor. A gente vai forçando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, fazendo com que eles melhorem um pouco aqui, um pouquinho lá, para que eles vão entendendo que as coisas são progressivas, que eles não precisam de um dia para a noite ser 100%, que as coisas elas existem através de processos e é necessário a gente aproveitar e passar pelos processos, vivenciar esses processos, porque às vezes a ansiedade da gente faz com que a gente evite justamente viver as etapas da nossa vida, porque às vezes você quer um diploma, mas você não quer fazer uma graduação, você quer dirigir, mas você não quer tirar CNH, você não quer pagar a escola, porque isso, porque aquilo outro. Então são processos que a gente quer obter o resultado, mas a gente não quer passar pelos processos, e é extremamente importante se é que a gente mostre aos nossos filhos que as coisas elas são acessadas através de processos e que a gente tem que passar por esses processos, ainda que às vezes muito desafiador ou desinteressante. Porque quando a gente consegue o objetivo, quando a gente consegue alcançar determinado alvo, a gente entende que o que foi importante na realidade foi o processo e não somente alcançar aquele objetivo, porque depois ele fica muito vazio e insignificante. É para você dificultar a vida do seu filho, para ele dar valor às coisas? Não. Mas a vida é muito difícil, Letícia. Não precisa ser cruel com seu filho para que ele entenda que isso é extremamente valioso. Não é, mas que você respeite os processos que existem de forma natural e não interfira, não queira estar controlando, sabe, de forma assim exacerbada. Não é sobre isso, sobre você respeitar os processos que o seu filho vai passar e que você pode ser uma rede de apoio para ele, mas que não necessariamente você vai fazer isso por ele, porque essa é uma função dele, é um desempenho que ele tem que ter para ele chegar no objetivo que ele deseja.
Então, porque esse poder que a gente tem no falar, na palavra, esse é o nosso superpoder, que às vezes a gente ignora de forma assim, que eu fico assim, meu Deus, como é que a pessoa não tem o cuidado? Obviamente é que é por falta de consciência, né, gente? É por falta de saber mesmo da importância que o falar tem. Então, que a gente tome cuidados com as falas, com como a gente vai se dirigir aos nossos filhos. A gente também, às vezes, cai na asneira de concordar com tudo que as pessoas falam. Aí as pessoas falam assim, a adolescência é uma desgraça, a adolescência é a pior fase da vida. Ai, como me dá trabalho, como é miserável. Só que a gente sabe que nada na vida, ainda que em muitas circunstâncias, o lado do ônus, do negativo, seja mais pesado do que o bônus, a gente sabe que não é só que não existe só um lado. Que às vezes a gente está olhando mais para um lado. E de que forma você quer olhar para o seu filho? Por quê? Assim como quando eu era bebê, havia aqueles saltos de desenvolvimentos de dente, de alimentação, de engatear, de andar, de reconhecer as pessoas, de parar de mamar se você conseguiu amamentar. Enfim, todos esses processos é uma mudança grande para a vida daquele serzinho que é tão pequenininho, que chegou ao mundo tão recente. Existem outras fases de desenvolvimento durante a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a pré-adolescência, e que a gente, mesmo enquanto adultos, observe quantas coisas hoje não faz mais sentido para você, que fazia sentido há 2 anos. Quantas coisas não fazem mais sentido para você que fazia há 5 anos atrás. Observe, pare para analisar, por exemplo, 5 anos atrás foi o ano da pandemia, 2020. Foi o início da pandemia. Então perceba quantas coisas hoje não é mais coerente com a vida que você leva. Quantas coisas não já mudou. Então isso é natural na vida. A vida, ela não é ela não é linear, não é uma linha reta. Existem altos e baixos, e para as vidas das nossas crianças também. Então que a gente olhe com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção, que a gente perceba o que a gente está falando referente a eles, referente a nós, né? Às vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer isso, eu tenho extrema dificuldade em fazer isso. Na verdade, dentro desse contexto, o que a gente pode dizer? Poxa, eu ainda não tenho habilidade aprimorada em desenvolver isso, mas eu vou encontrar uma forma de fazer isso da melhor maneira possível. Você não precisa afirmar para você, para sua mente, de que você é péssima em algo. Você precisa... E aqui, quando eu falei da outra forma, da segunda maneira, eu não disse que eu era expert. Eu não estou dizendo que é para você mentir, mas que quando você afirma algo negativo, você está fazendo que o seu cérebro, que o outro, né, por exemplo, você fala assim, meu filho é muito preguiçoso, meu filho não faz isso, meu filho não é proativo, meu filho não arruma a cama sozinho, meu filho, ele não faz isso de forma assim, como que definindo quem o seu filho não entendendo que é um processo de aprendizado, e para as crianças isso é muito mais forte, né? Não que a gente não esteja aprendendo, eu aprendo várias coisas, diversas coisas diariamente, mas que para as crianças a gente dá uma atenção diferente em relação a isso, como se eles nunca fossem capazes, mas que eles precisam ter essa capacidade, que isso não fosse aprendida, que isso fosse em determinado dia, eles serão assim, e não um processo de aprendizado. E tudo na nossa vida é um processo de aprendizagem, de resiliência, de constância. É assim que se dá os resultados. Quando a gente alcança, é porque teve constância, aprendizado, estratégia durante o percurso, durante o período. E quem vai criar essas estratégias? Nós que estamos passando, os nossos filhos que estão passando por determinadas situações. Então, que a gente seja consciente em relação a isso, do poder que a gente tem ao verbalizar. E isso é comprovado cientificamente. E quando falando nisso, me traz uma lembrança que é importante frisar aqui. Todas as informações que eu trago aqui, que eu falo aqui, não precisa você acreditar em mim. Você faz uma pesquisa depois, referente ao assunto que eu estou trazendo. Porque inúmeros deles, apesar de eu não trazer alguns à referência,
ela existe uma comprovação de que é assim que acontece. Por exemplo, essa questão do poder da nossa comunicação, de como a gente fala. Inclusive, tem a PNL, que é uma técnica justamente voltada à forma de se comunicar. E aí você pode utilizar ela em diversos aspectos da sua vida. Obviamente, o nosso canal ele fala sobre maternidade, sobre ressignificar a maternidade, sobre como deixar essa maternidade mais leve para que a gente tenha mais autonomia de desenvolver as coisas em prol de nós mesmas e não ficar presas apenas na rotina com os nossos filhos, nossas famílias. Então, como o canal é focado nisso, por isso que eu trago vivências, experiências em relação à maternidade. Mas essa técnica ela pode ser utilizada em qualquer aspecto da sua vida, na sua vida profissional, quando você vai abordar o outro. E na minha jornada, no meu desenvolvimento pessoal, eu aprendi muito sobre a importância da comunicação, de como a comunicação ela acessa o outro, como a gente pode usar isso ao nosso favor. Eu tinha muito problema com comunicação, porque eu era uma pessoa extremamente rígida, extremamente ríspida, extremamente mal educada. Eu falava as coisas para as pessoas de qualquer jeito, eu não me importava a forma que o meu conteúdo, que a minha informação chegava na outra pessoa. Então, com isso, eu tive muitas dificuldades, muitos atritos, e mudar a minha forma de me comunicar foi extremamente importante, não só na minha maternidade, mas nas minhas relações. Hoje eu alcancei novos lugares justamente pelo poder da minha comunicação. Então eu sei na prática o quanto o poder da comunicação, da forma que você fala, o que você traz, os reais significados, que às vezes a gente reproduz palavras que a gente não sabe nem o significado delas. Então é importante que a gente adquira novos conhecimentos, que a gente sempre esteja dispostas a aprender, a se desenvolver, a evoluir, ainda que um pouquinho diariamente, porque a vida é feita sobre isso também, sobre 1% todos os dias. Que a gente se esforce também para alcançar esses objetivos. Tá certo? Então, entenda que a sua comunicação, o seu poder de fala, a sua língua, a sua linguagem é uma mágica, um superpoder que você tem. Você precisa utilizar isso ao seu favor, ao favor dos seus filhos, da sua família, do desenvolvimento, para você alcançar os seus objetivos de ter uma maternidade com mais autonomia, com mais leveza, tranquilidade e organização, porque às vezes tudo que a gente precisa é ter uma vida organizada, tá certo? Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada, porque hoje, diante a vídeos que a gente assiste tão rápidos, que a gente passa tão rápido, rola tão rápido, você já é um diferencial por ter assistido até aqui. O meu muito obrigada. Comenta, compartilha com outras mães também, se ressoou, se fez sentido para você. E um muito obrigada e até o próximo vídeo, tá certo? Um beijo.